uma conversação larga. Foi uma longa conversa na qual abordamos vários aspectos da relação bilateral. E, claro, agradecemos o apoio que o governo dos Estados Unidos nos deu nesta luta pela recuperação democrática da Venezuela. Ha brindado o governo dos Estados Unidos em esta luta por la recuperação democrática de Venezuela. Están detenidos en este momento de distintas nacionalidades para la ejecución de actos terroristas en Venezuela. 125 mercenarios venezolanos, hay colombianos, hay de Estados Unidos, hay peruanos, hay españoles, hay italianos, uruguayos, ucranianos, suizos, checos, del Líbano, Albania, de Holanda, de los Países Bajos, de Israel, de Alemania, de Argentina, de Guyana, de Yemen. Sí, mercenários. A chegada antecipada de Edmundo González Urrutia aos Estados Unidos e seu encontro com o presidente Joe Biden colocaram ainda mais pressão sobre o regime de Nicolás Maduro. Esse movimento inesperado gerou uma onda de revolta no governo chavista e intensificou a pressão internacional contra a ditadura venezuelana. Em meio ao desespero, Diosdado Cabello, o braço direito de Maduro, anunciou em rede nacional a prisão de cidadãos de diversos países, entre eles norte-americanos, argentinos, espanhóis e até de Israel. Esse ato provocou reações imediatas de governos e até mesmo do Mossad israelense, que agora investiga a veracidade das alegações. Sejam bem-vindos ao Vida no Quartel. O momento é crítico para a Venezuela. A proximidade da posse presidencial no dia 10 de janeiro colocou o regime chavista sob os holofotes do mundo, especialmente após denúncias do grupo Anonymous, que indicam a presença de agentes norte-americanos disfarçados dentro da Venezuela e a movimentação de tropas da Marinha dos Estados Unidos posicionadas na Guiana. Esse cenário alimentou especulações sobre o planejamento de uma possível fuga de Maduro pelo mar, utilizando o território brasileiro como rota de escape. Mesmo com o fim do governo Biden se aproximando, o encontro entre ele e González deixa claro que os Estados Unidos não pretendem deixar a Venezuela fora de sua agenda geopolítica. A antecipação dessa reunião, antes prevista para 9 de janeiro, reforça que o governo norte-americano busca preparar o terreno para Donald Trump, que assume a presidência em 20 de janeiro, e já demonstrou reiteradamente que irá atuar contra o regime de Maduro com mais força e determinação. Este é o momento certo para entender as implicações desse conflito e como se preparar para cenários de crise. Com o curso Conflitos Atuais, Preparação Eficiente, por apenas R$ 39,90, você terá acesso às aulas em texto e vídeo que explicam as causas dos principais conflitos globais e ensinam como se proteger de forma eficaz. Clique no link da descrição ou do comentário fixado e se prepare com antecedência. A posição dos Estados Unidos nesse contexto é cada vez mais evidente. Joe Biden destacou, em nota oficial da Casa Branca, o apoio à democracia venezuelana e à vontade do povo, refletida nas eleições de 28 de julho. Para Biden, o resultado que apontou Edmundo González como vencedor deve ser respeitado, garantindo uma transição pacífica de poder. Essa declaração oficial intensificou a pressão sobre Maduro, que agora enfrenta isolamento diplomático crescente, como demonstrado pelo rompimento de relações entre Venezuela e Paraguai. Ao reconhecer González como presidente eleito, o governo paraguaio expulsou os diplomatas venezuelanos do país, reforçando a tendência de isolamento do regime chavista na América do Sul. Maduro, por sua vez, tenta demonstrar força com medidas desesperadas, mas sua posição se enfraquece à medida que mais países e instituições internacionais, como a União Europeia, se posicionam contra sua ditadura. A ditadura venezuelana enfrenta um cerco cada vez mais intenso. Com potências globais e aliados regionais apoiando Edmundo González, o panorama indica que Maduro está à beira de perder sua base de apoio, incluindo militares venezuelanos que já manifestam deserção do regime. A los fines de unir esfuerzos con el liderazgo político nacional, con las Fuerzas Armadas y con el pueblo, para que se haga respetar la voluntad del soberano expresado en las urnas
el pasado 28 de julio del 2024. As detenções de cidadãos estrangeiros revelam um governo em desespero recorrendo a táticas de intimidação, enquanto a comunidade internacional se mobiliza contra suas ações opressivas. A chegada de Donald Trump ao poder nos Estados Unidos marca uma nova etapa de pressão sobre o regime chavista. Trump, um crítico aberto de Maduro, tem um histórico de ações contundentes contra governos autoritários. Sua posse, acompanhada de movimentos estratégicos com a União Europeia, Nayib Bukele e Javier Milei, envia uma mensagem clara: a democracia e a liberdade serão priorizadas na América. O dia 10 de janeiro promete ser decisivo. Com a posse de González se aproximando, a Venezuela vive um clima de expectativa e tensão. A ditadura chavista, enfraquecida e isolada, enfrenta o cerco diplomático mais intenso de sua história. O povo venezuelano, que há anos sofre com as consequências de um regime autoritário, vê na transição de poder uma esperança de dias melhores e de reconstrução nacional. O que se desenha no horizonte é uma nova Venezuela, onde a democracia e a dignidade possam finalmente prevalecer sobre a repressão e o autoritarismo. A chance dele ser preso é muito maior do que dele conseguir fazer um discurso, por exemplo, a céu aberto. A Venezuela não é uma democracia, embora o presidente Lula da Silva, quando recebeu o ditador Nicolás Maduro com tapete vermelho, logo nos primeiros meses de governo em Brasília, chame de democracia relativa. É preciso ajustar a narrativa aqui e acolá. Não é uma democracia, é uma ditadura sanguinária, uma ditadura que fez mortos, que tem presos políticos, que não admite oposição, onde não há mais liberdade, não há liberdade de imprensa, não há liberdade de pensamento, não há liberdade de expressão e que tem a força à sua mão. Um ditador que age com o exército e com a sua própria polícia, a sua guarda pretoriana. Então, Nicolás Maduro rompeu todos os limites possíveis, oprimindo e deixando seu próprio povo à mercê da fome. Achar que o que acontece lá na Venezuela não pode acontecer aqui é tampar os olhos diante dos fatos. Seguimos atentos e vigilantes, torcendo pelo fim de todas as ditaduras existentes no mundo. Se você assistiu o vídeo até aqui, escreva nos comentários a hashtag Não Temos Medo. Aqui no Vida no Quartel, você fica por dentro de tudo o que rola no mundo militar. Deixe seu like, inscreva-se e assista a um dos vídeos que está aparecendo na sua tela. Avante, combatentes! Até a próxima!